Carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos vendo verso por verso uma série de mensagens aqui nessa maravilhosa carta de Paulo aos Gálatas. É a primeira carta que Paulo escreveu, que chegou até nós, e já tem todo o evangelho aqui sendo defendido e exposto pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Semana passada a gente viu o capítulo 3, verso 1 ao 14. Hoje, pela graça de Deus, a gente vai ver o verso 15 até o final do capítulo 3, lá no versículo 29. Gálatas, capítulo 3, verso 15 ao 29. Enquanto os irmãos acham, depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez para Deus falar conosco no sermão. Todos acharam? Gálatas 3, a partir do verso 15, diz assim: irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula o testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como que se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente para Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. E ela foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não a representa apenas um, mas Deus é um só. Então será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Cristo Jesus. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. E não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua santa palavra, estamos todos nós nus e iremos prestar conta diante de ti por meio dela. Que o seu Espírito a use como uma espada e dilacere nossos corações, mas o Senhor que fere também traga-nos cura espiritual, ó Deus, um coração renovado e restaurado pela sua graça. E que o Senhor, ó Deus Espírito, ilumine nossos olhos para que possamos contemplar pela fé Cristo Jesus e quem nós somos no seu Filho, e que o Senhor traga-nos a todos a verdadeira fé que há em Jesus. Edifique a sua igreja, nos edifique com a sua palavra neste momento. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, nós oramos. Amém. Irmãos, lembrando vocês qual que é o problema nas igrejas dessa região chamada Galácia. Existiam várias igrejas ali, plantadas pelo apóstolo Paulo, e aqui já estão se desviando do Evangelho. Por quê? Aquelas igrejas eram compostas majoritariamente de gentios. O que é um gentio? É um não judeu, é um pagão, é um romano qualquer que foi convertido à fé cristã. E portanto Paulo dizia: olha, vocês, agora a igreja, o povo de Deus, não é para guardar a lei de Moisés como requisito, nem para ser salvo e nem para se manter
no povo de Deus, nem para se manter como membro no povo de Deus. Agora todo o princípio da lei se cumpre no modo como você vive pelo Espírito, amando a Deus, amando o próximo, servindo e imitando agora Cristo, que é a própria encarnação da lei e da vontade perfeita de Deus para nós. Nós imitamos a Cristo e nisso a lei se cumpre em nós. Só que quando Paulo saiu dessas igrejas da Galácia para continuar as suas viagens missionárias, falsos irmãos, ele vai chamar isso de falsos cristãos, falsos mestres, entraram nessas igrejas, muito provavelmente judeus que professavam alguma fé falsa em Jesus como Messias. Esses judeus diziam: olha, vocês Gálatas, para se manterem no povo de Deus, para vocês validarem que de fato vocês são povo legítimo de Deus, vocês precisam fazer algumas coisas. Vocês precisam circuncidar os seus menininhos, vocês precisam guardar os nossos dias, por exemplo, sábado, dias de festas judaicos, e vocês precisam guardar as nossas leis dietéticas, não comer as coisas que Moisés proíbe nessa lei. Portanto, fazendo as coisas que está na lei, vocês vão mostrar para nós judeus cristãos que vocês pagãos de fato fazem parte aí do povo de Deus de forma plena. Senão vocês não são nem crentes, ou vocês não são crentes segunda categoria. Então eles são legalistas não no sentido inicial. Existem dois tipos de legalistas aqui no Novo Testamento: aqueles que dizem que a salvação é pelas obras. Existem alguns doidos que falam isso, que você é salvo pelas obras. Para falar isso é o maior dos absurdos. Mas existe um outro tipo de legalismo que vai dizer: não, a salvação é pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pela fé. Mas eles acrescentam uma adição nessa equação: mas uma vez que você é salvo pela graça, você continua no processo de santificação, você continua a ser cristão, ou seja, você continua a ser membro de uma igreja verdadeira, se você guardar a lei de Moisés, pelas obras. Paulo vai dizer que isso é tão pervertido, isso é uma perversão do evangelho tão grande, quanto aqueles que dizem que a salvação é pelas obras. Então não adianta você dizer que a salvação é pela fé, que a salvação é pela graça, que a salvação é pelos méritos de Cristo, se você vive a sua vida, o seu dia a dia, achando que a base do seu relacionamento com Deus é a sua obediência, e não a obediência de Cristo que você olha pela fé. É a mesma perversão e corrupção do evangelho. Paulo vai dizer: isso é um outro evangelho. Isso é uma perversão do evangelho, isso é um absurdo. Se vocês, Gálatas, continuarem nisso, vocês vão mostrar para mim que o meu trabalho entre vocês foi à toa, foi inútil, e que vocês são falsos cristãos desde o começo, e que vocês são falsas igrejas aí no sul da Galácia. Paulo chama eles a se arrependerem, e ele começa o capítulo 3, vocês lembram semana passada, dizendo: ó insensatos Gálatas, vocês estão loucos, vocês estão hipnotizados pelo falso ensino. Quem vos seduziu? Ele vai dizer. Paulo está aqui vorazmente reprovando essas igrejas, porque eles estão se desviando do evangelho. E Paulo na semana passada ele vai dizer: olha, a experiência de vocês são salvos por receberem o Espírito e não pelas obras. Ele vai dizer: olha, a Bíblia fala que aqueles que querem guardar a lei vão ter que guardar toda a lei, senão vocês estão debaixo de maldição. Então Paulo usa o argumento da experiência dos Gálatas, Paulo usa um argumento da própria Escritura para mostrar que a salvação é do começo, no meio e no fim, uma obra da graça de Deus, e nós nos mantemos nisso pela fé que o próprio Deus nos dá, nutre e persevera em nós, não pelas obras da lei. As obras, elas são apenas uma consequência, um fruto que nós fazemos pelo poder do Espírito, mas nunca é a base da nossa relação com Deus e nem da nossa membresia na igreja. É a fé no Filho de Deus que é a base do nosso relacionamento com Deus, e é o distintivo que caracteriza você como um verdadeiro cristão. Irmãos, a igreja evangélica brasileira como um todo, ela está em algum nível muito parecido com a igreja nas Galácias, mas em outro sentido ela está 1000 vezes pior do que as igrejas da Galácia. Por quê? Os falsos mestres, eles diziam: ó, Gálatas, escutem, vocês precisam guardar a lei que está escrito no Antigo Testamento, ou seja, é revelação divina para vocês.
Portanto, vocês têm que guardar os sábados, vocês têm que circuncidar, vocês têm que não comer carne de porco, por exemplo. Vocês têm que guardar o que está escrito aqui. Olha, o meu argumento, ele é bíblico. O que acontece nas igrejas evangélicas hoje? Inventam uma porção de mandamentos, um mais ridículo do que o outro. Eles vão dizer, olha, você só vai permanecer como membro da igreja e mostrar que você é um cristão de verdade se você seguir as nossas condutas aqui da nossa igreja. E não tem nada de base bíblica. Então as mulheres, vocês só podem vestir tal roupa. Homens, vocês só podem vestir tal roupa. Vocês só podem ver ou não ver tal programa de televisão. Vocês não podem ir para tal lugar. Vocês precisam seguir a regra do pastor, senão eu não te considero nem crente e você não pode fazer parte da nossa igreja. Ou seja, a igreja evangélica está milhões de vezes abaixo, pior do que a igreja da Galácia. Em outras palavras, a perversão do evangelho nas igrejas ditas e reconhecidas popularmente como evangélicas está há anos-luz de mais pervertido do que essa perversão que estava aqui na Galácia. Se Paulo olhasse para as igrejas evangélicas hoje, ele nem escreveria cartas, talvez. Ele diz, quem é cristão aí sai, pelo amor de Deus. Não tem como. Tamanha perversão do evangelho nas ditas igrejas evangélicas. E evangélico significa de acordo com o evangelho. Essa que é a grande ironia. Só que de evangelho nós temos muito pouco ou quase nada no nosso meio. Mas vamos ver o que Paulo tem para nós aqui. Verso 15 ao 18, ele vai argumentar de uma forma lógica, de novo aprofundando o argumento dele, está defendendo o evangelho do capítulo 3 até o capítulo 5, é um monte de argumentação para mostrar que a nossa salvação é obra de Deus e não nossa. Vamos ver o verso 15, ele diz, irmãos, ele dá uma respirada, ele suaviza a linguagem, pela segunda vez na carta, ele vai chamar aquelas pessoas de irmãos, ou seja, igrejas da Galácia, vocês eu posso ainda chamá-lo de irmãos, ou seja, igrejas podem permanecer um curto período de tempo no erro, mas se são igreja de fato, vão se arrepender, Deus vai mandar alguém para exortá-los e vão se arrepender. Se a igreja ela permanece no erro, e cada vez mais se afundando no erro, ela deixa de ser uma igreja genuína e passa a ser uma falsa igreja. Mas aqui eles ainda estão no período de exortação. Irmãos, eu vos falo em termos humanos. Às vezes Paulo usa essa expressão para falar de algo negativo, mas aqui é de uma forma neutra. Falar em termos humanos aqui, Paulo vai dizer, olha, eu vou usar um exemplo agora do cotidiano do ser humano. Eu vou usar uma ilustração para aprofundar o meu argumento com vocês, Gálatas, do nosso cotidiano humano. Eu vou falar em termos humanos com vocês. E continua o verso 15, embora feito por um homem, ninguém pode anular um testamento já validado, nem lhe acrescentar alguma coisa. Aqui a palavra testamento, no grego, ela é a palavra para aliança. Paulo está dizendo, olha, uma vez que alguém fez uma aliança com outra pessoa, ou um império fez uma aliança com outro império, ninguém pode anular simplesmente, eu não quero mais essa aliança, não quero mais esse compromisso com a pessoa. E ninguém pode acrescentar alguma coisa a alguma aliança se os termos já foram contratados já. Então, se eu entrasse uma aliança com vocês de trabalho, por exemplo, olha, eu vou te pagar tanto, você vai trabalhar tanto, você concorda? Concordo absolutamente, vou lá e assino embaixo. É mais ou menos assim que funcionava antigamente, no nosso mundo também. Aí no outro dia o funcionário, o chefe fala, não, eu quero um salário maior, eu vou te pagar um salário menor. Não pode acontecer isso. A aliança, uma vez que é estabelecido os termos, ninguém pode mudá-la e ninguém pode acrescentar nada a ela. Então Paulo está dizendo de uma aliança de forma geral, por quê? Porque agora ele vai aplicar isso à aliança bíblica. Verso 16 ele diz assim, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz no plural, aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como que se refere a um só, e aos teus descendente, e a teu descendente, que é o Messias, que é Cristo, que é o nosso Senhor Jesus. Então Paulo está lendo lá Gênesis 12 até Gênesis 22, especialmente capítulo 12, 15 e 17, onde Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus diz, olha, em ti e através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. A gente viu semana passada que essa bênção é o próprio Espírito nos trazendo a salvação da nova aliança e da nova criação. E ele está dizendo, olha,
Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, eu vou te dar um descendente, não é você que vai fazer. A gente viu lá na leitura nossa Gênesis 15 que Abraão murmura, diz: Senhor, eu não posso ter filho, eu já estou velho, eu não posso fazer nada. Ou seja, Abraão não tinha nada que ele poderia fazer enquanto obra para ter um filho, para que a promessa se cumprisse. Então a promessa da aliança, ela é unilateral. Somente Deus estabelece aquilo que vai acontecer. Nada que Abraão fizesse poderia acrescentar alguma coisa ou mudar a promessa de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, Deus deu uma promessa para Abraão. Essa promessa não pode ser mudada, essa promessa não pode ser acrescentada. E Gênesis 15, que a gente leu, verso 6, diz que Abraão creu nessa promessa de Deus, e Deus declarou ele justo por causa da fé dele. Essa é a promessa, é isso que Deus fez lá com Abraão. Essa é a aliança de Deus com Abraão, que Deus daria ali um filho para Abraão, que através desse filho todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, não somente Israel, mas todos os povos, tribos e línguas serão abençoadas, serão salvas. E isso não dependia de nada da parte de Abraão. Ele continua o argumento dele no verso 17: eu afirmo, Gálatas 3,17, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula a promessa, a aliança antes validada por Deus, cancelando a promessa. Paulo está mostrando como que a gente lê o Antigo Testamento. Ele está dizendo: olha, a promessa, a aliança Deus fez com Abraão. A lei que veio lá 4 séculos depois com Moisés no Monte Sinai, ela não anula a aliança com Deus com Abraão, e ela nem acrescenta nada. Ou seja, a aliança de Deus com Abraão, ela é superior à aliança de Deus no Monte Sinai. A aliança de Deus com o povo de Israel, descendente de Abraão, no Monte Sinai, não pode mudar a promessa de Deus e nem acrescentar nada a ela. Então a aliança da promessa é Deus falando: eu vou fazer tudo, Abraão apenas creia. Quando Deus dá a lei, ele não fala: Israel, agora vocês são pelas obras, a partir daqui vocês se viram, eu já salvei vocês, eu tirei vocês do Egito, agora vocês estão por conta própria. Não, a salvação ela continua sendo uma obra de Deus, recebida pela fé no Messias que viria. Só existe um meio de salvação desde a queda até Jesus voltar: fé no Messias, ou que viria antes de Jesus, ou que já veio pós advento de Cristo. Um único meio de salvação. A lei, ela não vai falar que a salvação é pela lei. Verso 18: pois se a herança provém da lei, ela já não mais provém da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente para Abraão. Então Deus não está falando: olha, eu vou cumprir minha promessa de trazer salvação para todas as famílias da terra, que eu prometi para Abraão, se e somente se Israel, filho de Abraão, obedecer aos meus mandamentos. Porque se for pelas obras, Deus está invalidando a aliança com Abraão, e já não há mais esperança. Porque Israel obedeceu a lei? Não. Israel, a história é marcada por uma decrescente queda até o exílio babilônico, que é a maldição da lei sobrevindo sobre Judá, sobre o reino do sul, e portanto mostrando que Israel não pode guardar a lei, assim como qualquer um de nós. Então, qual que é o ponto de Paulo aqui? Dizendo: Gálatas, escutem, o pessoal está dizendo que a salvação é pela graça, mas vocês continuam pelas obras. É a mesma coisa que dizer que a lei que Deus deu para Moisés anulou a promessa que ele fez com Abraão. Porque o que? Deus chama Abraão, depois Deus chama Israel pela graça, Deus salva Abraão, Deus salva Israel pela graça, mas agora Deus deu a lei. Agora pela lei vocês continuam pela lei. E Paulo está dizendo: não, a promessa, a salvação, a vida, a esperança, tudo o que está contido na promessa de Deus para Abraão, nunca é pela obediência do ser humano. Nunca é: eu vou fazer isso se você fazer isso. É sempre Deus dizendo: eu vou cumprir a minha promessa, a minha palavra, independente de vocês. Independente de Israel obedecer ou não, independente de Abraão obedecer ou não, a minha palavra, ela é unilateral.
A promessa de Deus, Deus chama Abraão dizendo: Abraão, olha, se você obedecer eu vou te chamar, eu vou te abençoar. Não, Abraão, sai da sua terra, do meio do seu parente, e eu vou te abençoar, e através do seu descendente eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todos os povos, tribos, línguas e nações serão salvas, não pela obediência de Abraão, não pela obediência de Israel, filho de Abraão, não pela nossa obediência, mas porque Deus é poderoso e não depende de nós. E portanto a salvação de cada um de nós também não depende de nós, mas de Deus. A perseverança não é nossa, é de Deus em nós. Então, você acordou hoje pela manhã, e eu vi essa semana o John Piper, uma pregação antiga, ele falando isso. O que fez você abrir o olho hoje cedo e você dizer: não, eu ainda creio em Jesus? Deus fez isso. Não foi você, não, agora não, eu creio, eu vou para a igreja, eu vou obedecer, e amanhã eu vou acordar crente por causa disso. Não, cada manhã da sua vida que você acorda crente em Jesus, é uma obra sobrenatural do Espírito que habita em você, não só que te dá fé, mas que mantém a sua fé e que aperfeiçoa ela até o seu último suspiro, e que vai ressuscitar você no último dia. Portanto, a sua vida, ela é apenas uma resposta, ela é apenas um agradecimento, ela é um culto àquilo que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida, porque Deus fez isso em toda a história, Abraão, Israel, todo o Antigo Testamento, e Ele faz com cada um de nós. Ele nos salva, nos dá fé, nos dá a promessa, e Ele mantém a promessa, não pelas nossas obras, mas pela fé naquilo que Ele faz. Segunda coisa, verso 19 até o 22, Paulo ele vai falar qual que é a função e qual que é o propósito da lei dada lá no Monte Sinai, em Êxodo 20 até o final. Verso 19: então para que serve a lei? Essa pergunta que pode surgir: se a lei não acrescenta nada às promessas de Abraão, se a lei não muda nada, para que serve a lei, Paulo? Paulo vai dizer: ela foi acrescentada por causa das transgressões. Ou seja, porque o povo de Deus ainda é pecador, no caso de Israel no Antigo Testamento, Deus precisa dar leis para mantê-los, para manter os limites, para balizá-los, para dizer: olha, vocês vão ter que agir dessa forma. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Deus deu um monte de lei para Abraão? Não. Abraão era pecador, ele peca o tempo todo, ele não crê em Deus, depois ele duvida de Deus, depois ele reclama com Deus, depois ele mente falando que Sara não era sua esposa, depois ele mente de novo. Mas ele estava ali pela fé naquilo que Deus falou para ele, que através dele, do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas, e que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias na praia. Mas agora o descendente de Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, cresce, fica aí milhões de descendentes agora no Egito. Deus salva eles, agora Deus vai basilá-los na terra prometida, até que venha o descendente de Abraão, o verdadeiro israelita, o filho da promessa, que não é eu, que não é você, é o próprio Jesus. Ele vai dizer, verso 19, vamos ler de novo: para que serve a lei então? Ela foi acrescentada por causa da transgressão, até que, vejam, essa expressão até que, ela é devastadora para nós, porque a lei foi acrescentada até que, esse até que significa que a lei ela tem um fim, até que, verso 19 de novo, viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Vindo o descendente, não há mais a lei mosaica específica delimitando o povo de Deus. Nós não negamos a lei de novo. Toda a lei do Antigo Testamento ela continua para nós, mas ela é cumprida em nós que vivemos no Espírito. Ela não delimita mais quem é o povo de Deus. O que delimita o povo de Deus agora é fé em Jesus, uma fé que se traduz em obediência verdadeira, de um coração verdadeiro, que se traduz em amor uns para com os outros e que se traduz em esperança
da vinda de Jesus. Paulo fala o tempo todo: olha, vocês creem em Jesus, vocês se amam uns aos outros e vocês esperam Jesus voltar. É isso que delimita o povo de Deus agora. Não é mais circuncisão, matar animalzinho do templo, não é mais guardar o sábado, não é mais essas coisas que estão na lei de Deus que delimitavam Israel das outras nações. Agora é fé em Jesus que vai dizer quem é e quem não é verdadeiramente povo de Deus. E o verso 20 é um pouco estranho para nós, é bem difícil de entender. Ele diz assim, continuando o verso 19, né? Até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada, a lei foi ordenada por anjos, pela mão de um mediador. Verso 20, entretanto o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. O que Paulo está argumentando aqui? A lei foi dada por Deus, mediada por anjos, depois ela foi dada para Moisés lá no cume do Monte Sinai, depois Moisés deu para Israel. Ou seja, Moisés era um mediador ali entre Deus e até mesmo os anjos que estavam entregando a lei para Moisés e o povo de Deus. Existe uma mediação, um intermediário entre Deus e o seu povo para a entrega da lei. Mas está dizendo, Deus que fez a promessa para Abraão é um só. Ou seja, a lei, ele exigiu um mediador. A promessa a Abraão não tem mediador nenhum. Deus prometeu diretamente para Abraão a salvação. É isso que Paulo está argumentando aqui. Portanto, a promessa, ela é superior à lei. Verso 21, outra pergunta que surge: então será a lei contrária às promessas de Deus? O que Paulo está dizendo é: a lei não acrescenta nada, a lei não pode mudar a promessa feita a Abraão, a lei não pode mudar a história da salvação, a lei não diz que a salvação é por ela. Oh, mas espera, então para que a lei serve? Será que ela é contrária então às promessas de Deus? Paulo vai dizer: de modo nenhum. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça na verdade seria pela lei. Paulo está dizendo: olha, a própria lei não está dizendo nunca, vocês são salvos por mim. A lei nunca disse isso. É o falso mestre na igreja da Galácia que está dizendo: olha, a lei é o que vai te manter salvo. Mas o que esse falso mestre não está entendendo é que a própria lei nunca disse isso. A lei não é contrária às promessas. Por quê? Ela nunca prometeu vida para Israel, para Abraão, para nenhum de nós. Nunca prometeu vida. A vida, ela vem pela fé. A justiça, ela vem pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, não a obediência. A fé é que concede vida, que concede justiça, salvação e perseverança até o fim. Não é a lei. E ele termina essa parte no verso 22 dizendo: mas a Escritura, ou seja, a própria lei, coloca tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. A própria lei, ela te coloca debaixo do pecado. Ou seja, nós já estávamos em pecado. Para que a lei veio? Para mostrar isso de forma absolutamente clara. Por que você tem lá, o pessoal que gosta de matemática conta 613 mandamentos lá entre Gênesis e Deuteronômio, a lei de Moisés, 613 mandamentos. Se você pegar depois do Deuteronômio até o final do Antigo Testamento, tem mais ali milhões de mandamentos. Se você pegar o Novo Testamento, tem mais de 800 mandamentos, mais do que Moisés até. Para que existem todos esses mandamentos lá na lei de Moisés? Para mostrar exatamente que nós somos imundos, malditos e perdidos pecadores. Não é para você cumprir. Paulo está dizendo: meu querido, minha querida, não é para você cumprir aquilo lá. Aquilo lá é exatamente para te mostrar o quão miseravelmente vil você é. Então você que salva pela graça, quer se manter pela lei, você só vai afundar cada vez mais em pecado. Porque você vai ter lá infinitas leis, você não vai conseguir cumprir nenhuma delas, e a própria lei diz: se você quebrar um pontinho dela, você é culpado de toda ela. Você não vai conseguir. A lei não serve para te salvar. A lei, ela serve aqui, um dos propósitos dela é mostrar que você está debaixo do pecado. Para quê? Para que você não tenha nenhuma esperança em você mesmo e corra pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por você, que morreu por mim e que é o único que pode nos salvar. É a obra dele e não nossa.
Você quer agradar a Deus pela lei? Pega lá, faz uma lista de todos os mandamentos e cumpre aquilo lá o tempo todo, e aí você vai ser salvo pela lei. Impossível isso. O único que cumpriu toda a lei e estava acima dela, até mesmo acima dela, é o próprio Senhor Jesus. Pega duas leis, pega lá Levítico 19, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pega ela e tenta cumprir ela 100% da sua vida. Você nunca vai conseguir um momento isso, porque você se ama acima de todas as coisas, e você nunca vai conseguir amar o seu próximo como você mesmo. Pega lá Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Tenta amar Deus assim, de forma plena, 100% o tempo todo, do momento que você nasce até o momento que você morre, e aí eu te garanto que você vai ser salvo pela lei. Você não consegue nem por um segundo, nem por um momento, mas nem na sua melhor imaginação de você mesmo, no seu melhor, você vai conseguir obedecer 2 mandamentinhos, que são os grandes mandamentos na verdade, e todo o resto, se você não cumpre esses 2, todo o resto você pode esquecer de cumprir. Paulo está dizendo, olha, essa é a loucura que vocês estão acreditando, isso é uma perturbação tão grande, você acreditar que você vai agradar a Deus pela lei, pelas obras, pela obediência. Ok, você vai ser condenado por isso. Salvação é pela fé, do começo ao fim, no Filho de Deus, que é o único que pode nos salvar. Em terceiro e último lugar, verso 23 ao 29, ele vai terminar esse bloco de argumentação dizendo assim: mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Paulo não está dizendo aqui apenas uma fé no sentido individual nosso, ou seja, você, antes de você ser convertido, estava debaixo da lei, aqui você creu e agora você não está debaixo da lei. Isso é verdade, mas Paulo está dizendo isso a nível histórico, é a fé no sentido daquilo que Jesus é e fez por nós. Ou seja, antes que viesse a fé, antes que viesse Jesus, o objeto da nossa fé, estava tudo debaixo da lei, estava tudo sendo mantido pela lei. Para quê? Até que a fé se revelasse, até que Jesus se manifestasse. Verso 24: desse modo a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, todo o Antigo Testamento estava debaixo de um guardião da lei, e esse guardião, ele estava dizendo, olha, vocês vão ficar comigo para sempre. Não, ele estava conduzindo Israel até a vinda do Messias. E uma vez que o Messias viesse, você não precisa mais do guia, que é a lei. Você tem um novo guia, que é Jesus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Verso 25: mas chegando à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora que Jesus veio, as coisas mudam. A igreja é o Israel final, o Israel do fim dos tempos. O Israel agora restaurado é composto de judeus e de gentios convertidos à fé em Jesus. E agora não é mais a lei de Moisés que vai dizer se você é ou não é um filho de Deus, que é o que aqueles falsos mestres estavam dizendo. Olha, você vai ser filho de Deus se você cumprir essa lei. Paulo está dizendo, não, o que vai te caracterizar como filho de Deus é uma coisa só: fé genuína, viva, operante, transformadora, mas fé no Filho de Deus. Verso 27: porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa identidade final, enquanto filho e filha de Deus, não depende, em primeiro lugar, da nossa etnia. Agora não importa se você é judeu, se você é brasileiro, se você é alemão, se você é japonês. Isso, para definir você como filho de Deus, não tem a menor importância. Não há judeu, não há grego. Segundo lugar, a sua função, o seu papel social também não vai dizer se você é filho de Deus ou não. Não há mais livre ou escravo.
Ou seja, se você é uma pessoa livre, se você é uma pessoa escrava, se você é patrão ou empregado, se você é rico ou pobre, isso não faz a menor diferença para dizer a sua identidade final enquanto filho de Deus. E a sua identidade como gênero, o gênero que Deus te deu, como homem ou como mulher, não vai dizer se você é ou não é filho de Deus também. A cultura da época, tanto na cultura greco-romana quanto na mini-cultura judaica, a mulher ela era absolutamente menosprezada. O judeu ele tinha uma oração naquela época, na época de Paulo no século, dizendo: Senhor, ele dizia isso todo dia: eu te agradeço porque eu não nasci um pagão, porque eu não nasci um cachorro e porque eu não nasci mulher. Isso é ridículo. Na polis romana, na cidade romana, que era uma democracia, a mulher não poderia votar, só poderia votar homens que eram cidadãos romanos. Então a mulher era inferiorizada absolutamente. Paulo está dizendo: olha, para você ser parte da igreja, filho de Deus, para você ser aceito como membro da igreja, não importa se você é homem ou se você é mulher, porque a nossa identidade final é a última frase do versículo 28: nós estamos em Cristo. Você pode ser homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, israelita ou brasileiro, qualquer coisa que seja. Essas coisas não vão te definir a sua identidade final enquanto salvo ou não salvo. É você estar em Cristo. Como que você está em Cristo? Pela fé. Eu creio que Jesus morreu por mim e que isso é suficiente e que Deus se agrada de mim porque Jesus me salvou, e eu creio nisso, apesar dos meus pecados, apesar da minha inconstância, apesar da minha imaturidade, apesar dos meus erros, apesar das minhas transgressões, apesar da minha frieza. Eu estou aqui, eu creio que Jesus morreu por mim e isso basta. E essa é a base do meu relacionamento com Deus. Agora eu vou obedecer como uma resposta a isso, não como base, mas como resposta. Verso 29: se sois de Cristo, vocês são descendentes de Abraão, você é israelita, você é filho de Abraão, herdeiros da promessa. Você herda a promessa de salvação por estar em Cristo. E você só está em Cristo. Você não pode fazer nada para, não, eu vou me juntar a Jesus agora, eu vou fazer tudo. Não, é pela fé. Uma vez você diz: eu não faço nada, nada do que eu faço agrada a Deus, porque tudo é pecado. A Escritura, o próprio Deus fala aqui: tudo o que eu faço é uma imundície de pecado. Então eu não tenho nada, eu não sou nada além de um pecador miserável, alvo de condenação, digno da ira eterna de Deus. Senhor, me salva, porque Cristo morreu por mim e eu acredito nisso. É pela fé e não é pelas obras. Para concluirmos, eu gostaria de ter uma aplicação que tem vários desdobramentos para nós enquanto indivíduos. Paulo aqui em Gálatas 3, do 15 ao 29, ao combater o falso ensino e expor o evangelho verdadeiro, ele vai nos ensinar como ler a palavra de Deus, como ler a Escritura de fato. E ele vai nos ensinar pelo menos 3 coisas aqui. Uma, a gente precisa ler a Bíblia à luz da Bíblia como um todo, à luz do cânon como um todo. Você não pode pegar um versículo lá em Gênesis, um versículo lá em Salmos, um versículo lá em Mateus e dizer: não, olha, Deus falou comigo aqui, de uma forma descontextualizada. Deus disse uma coisa, aí você isola aquilo, dá o sentido que você quer para aquilo. Não, Deus falou comigo. Não, é você mesmo que está falando com você mesmo. Você está pegando a palavra de Deus, distorcendo. Isso é obra do diabo. Distorcer a Bíblia é obra do diabo, que está em harmonia com o seu coração pecaminoso, e você distorce. E você pega um versículo aqui: olha, Deus falou comigo, Deus falou que você é rico igual Abraão, olha que beleza. Deus falou que você é forte igual Sansão, Deus falou que você é valente igual Davi. Deus nunca falou isso para você. Cada versículo, palavra, parágrafo, livro da Bíblia precisa ser lido à luz da Bíblia como um todo. Então Paulo está dizendo: olha,
você lê lá Gênesis 12, Deus chama Abraão, e depois você lê lá Moisés, você não pode colocar uma passagem contradizendo com a outra. Você não pode dizer que Deus salvou Abraão pela fé e pela graça, e dizer que depois Deus salva Israel pelas obras. Você está lendo a Bíblia descontextualizada. A Bíblia interpreta a si mesma. E você precisa colocar cada versículo à luz da Bíblia como um todo. E é isso que os judeus falsos aqui na Galácia não estavam conseguindo fazer. Eles pegavam no mandamento: circuncidarás o seu filho ao 8º dia. Então a gente precisa fazer isso. Quando você coloca esse versículo à luz de um todo, a Bíblia diz: olha, a circuncisão aponta para a circuncisão do coração, que aponta para o nosso novo nascimento. Então, uma vez que você nasceu de novo, você cumpriu o mandamento da circuncisão. O mandamento diz lá: guardarás o 7º dia, o sábado, como santo. Quando você vai colocar esse versículo à luz da Bíblia como um todo, você vai dizer que o sábado aponta para um descanso final. E Hebreus 3 e 4 diz: olha, vocês já guardam o sábado, vocês já entram no descanso quando vocês creem em Jesus. A fé cumpre toda a lei, de uma forma modificada, porque o fim dos tempos já chegou com Jesus, e agora existe um cumprimento final em nossas vidas. Então Hebreus 3 e 4 vai dizer: olha, quando você crê em Jesus, que diz: eu sou o sábado, Jesus diz: se você está cansado, venham a mim que eu vou te dar descanso. Quando ele diz isso em Mateus 11, ele está dizendo: eu sou a encarnação do sábado. E como que você guarda o sábado? Crendo em Jesus. Você entra no descanso, e quando Jesus voltar, você vai entrar no descanso final pleno na nova criação. Você não vai guardar mais o dia do sábado agora. A lei de não comer bacon, por exemplo, não comer carne de porco. Quando você coloca essa lei à luz da Bíblia como um todo, você vai ver que aquilo era para alimentar Israel e distingui-lo das nações, até que viesse Jesus. E Pedro olha para o céu lá em Atos 10, e Deus diz: Pedro, coma todas as comidas que eu proibi aqui. Deus diz não, Pedro diz não, e Deus diz: eu santifiquei, vai lá e coma. E aí Pedro vai pregar para Cornélio: o que quer dizer isso? Que aquela lei que distinguiu Israel das nações não vai distinguir mais o povo de Deus. O povo de Deus não é mais distinguido por aquilo que a gente come. Você pode comer de tudo agora. Cada lei, cada palavra precisa ser colocada à luz da Bíblia como um todo, senão você não vai entender uma linha da Bíblia. Segundo lugar, a Bíblia deve ser lida de forma cristocêntrica. Quando Paulo lê Gênesis 12 e diz: Deus prometeu um descendente para Abraão, ele não diz: o descendente é Isaac. Não, será que é Jacó? Será que é Israel? Não, Paulo diz: o descendente de Deus promete a Abraão é Jesus. Jesus cumpre toda a lei. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o cumprimento de Davi. Ele é o juiz final, a que Sansão não foi. Ele cumpre toda a lei, não é você, é Cristo. Você precisa ler a Bíblia com os olhos da fé, para você conhecer mais Jesus. Desde a primeira linha, no princípio Deus criou o céu e a terra. Cristo é o Deus Criador. E ele diz: haja luz. Cristo é a luz que nos ilumina. Até Apocalipse 22, a Bíblia toda fala, testemunha sobre Cristo Jesus. E aí sim, terceiro e último lugar, uma vez que você lê a Bíblia como um todo, uma vez que você lê a Bíblia centrada em Jesus, aí sim, depois disso, você se inclui na história bíblica. Não antes. Você não faz a ponte da Bíblia direto para você. Não, você vê a Bíblia como um todo, ok, você vê Jesus nela, e aí sim, a Bíblia, você se insere no drama da narrativa bíblica e vê qual que é a sua função, quem você é em Jesus Cristo e o que você faz agora enquanto missão de proclamar o Evangelho. É isso que Paulo diz: olha, vocês aí na Galácia, que não tem nada a ver com a história de Israel, a história de Abraão lá 2000 anos antes de Cristo, tem tudo a ver com vocês. Se Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé, vocês também, pagãos convertidos gálatas, vocês também daatubanos, século XXI, é a mesma história de salvação. Vocês são salvos pela fé, igual a Abraão. E Abraão, Gálatas, é o vosso pai.
Nós brasileiros aqui que não temos na nossa genealogia nada a ver com Israel, nós somos descendentes de Abraão, e aí nós nos incluímos na narrativa bíblica de forma adequada. Você vai dizer, não, Abraão, eu sou tão ímpio quanto Abraão, e Abraão é tão ímpio quanto eu sou tão pecador quanto Davi, e Davi é tão pecador quanto eu. E Deus perdoou Abraão, Deus perdoou Davi, por que será? Porque eles criam no Messias que viria. Então eu sou salvo da mesma forma, crendo no Messias que já veio. Nem Abraão, nem Noé, nem ninguém no Antigo Testamento diz, não, eu fui salvo pelas obras. Ninguém falou isso. E portanto, nossa leitura bíblica, ao nos inserirmos, você também não vai ser salvo pelas obras, mas pela fé. E lendo o texto bíblico dessa forma, habilitados pelo Espírito, é que nós somos salvos, edificados, e a nossa fé se mantém no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, existe uma harmonia absoluta na sua revelação, na sua palavra para nós. Não existe uma linha, uma palavra de contradição. O Senhor disse lá no Éden para Adão e Eva, caídos em pecado, envergonhados e escondidos, que a salvação viria pelo filho da mulher, de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor promete que o filho de Abraão é quem abençoaria e traria salvação a todos os povos. Portanto, aquelas leis que o Senhor deu para Israel no Monte Sinai, em Êxodo 20 em diante, não estão dizendo que a salvação é por ela, mas na verdade elas são um holofote gritando em nossos ouvidos que nós somos pecadores de fato, e que não há esperança em nós mesmos. E elas estão dizendo, olha, corram para Cristo. Cada mandamento, não adulterarás, não idolatrarás, não matarás, não furtarás, estão gritando que nós somos isso: assassinos, odiadores, idólatras, blasfemos, adúlteros, cobiçosos, avarentos. E a lei está dizendo, olha, você é isso, mas Cristo morreu por você, corra para Ele pela fé. Cada mandamento está gritando, corra para Cristo. Que o seu Espírito venha conduzir a cada um de nós aqui, que está aqui nessa manhã, aos pés do Cristo crucificado e ressurreto. Que o Senhor nos conceda vida e vida em abundância, não com base em nossa obediência, porque não há, mas com base na obediência do Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. Que o Senhor dobre os nossos joelhos diante dele, e que o Senhor mova a nossa língua em confissão, aquele que é soberano sobre todos, da sua glória, ó Deus Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém.